Neste vídeo você vai aprender como atitudes silenciosas podem gerar mais impacto do que 1000 palavras. Porque o silêncio, quando vem com clareza, confunde quem te subestimava. Como sair de ciclos de desprezo sem precisar se vingar ou implorar. Que os filósofos estoicos ensinam sobre dignidade, ausência e domínio emocional. A diferença entre sumir por orgulho e se retirar por sabedoria. Como impor respeito sem levantar a voz, apenas mudando sua postura. Que a ausência bem posicionada ensina mais que a presença ansiosa. Como transformar rejeição em crescimento interno e força de presença. Que você não precisa provar seu valor para quem não quer enxergar. E, principalmente, como voltar para si mesmo e nunca mais se abandonar. Esse vídeo é um guia de reconstrução emocional com base no estoicismo para quem cansou de correr atrás e decidiu caminhar com propósito. Vamos começar. Você já percebeu que quem te ignora costuma fazer isso com a maior naturalidade do mundo, como se a sua presença fosse garantida e sua paciência infinita. A verdade é que enquanto você se mostra disponível o tempo todo, muita gente só aprende a te enxergar quando você decide se calar. E nesse silêncio, que parece leve por fora, mas pesa por dentro, começa uma reviravolta invisível. O estoico sabe disso. Ele não briga, não se desespera, não grita por atenção. Ele apenas recolhe a energia e observa. E é aí que o jogo vira, porque quando você muda, até o ar em volta muda com você. Durante muito tempo, você correu atrás de respostas que nunca vieram, se ajustou em conversas para não parecer intenso demais, aliviou a própria dor com desculpas que você mesmo criava, tentou disfarçar a ausência de reciprocidade com boas intenções e, no fundo, sabia que estava carregando peso que não era seu. Sabe aquela mensagem apagada antes de enviar? Aquela releitura do que escreveu só para não soar carente? Isso mostra o quanto você se moldava para caber num espaço que nem era seu por inteiro. E o pior é que, mesmo assim, se sentia invisível. No trabalho você dizia sim até quando queria gritar não. Aceitava tarefas extras como quem aceita migalhas esperando reconhecimento. Na amizade, era o ombro para todo mundo, o que lembrava dos aniversários, dos problemas dos outros, dos detalhes que ninguém via. Mas quando foi você quem precisou de alguém, o mundo ficou surdo. Você sentiu na pele o eco de um "ninguém liga", mas ainda assim tentou justificar. Será que estou cobrando demais? Ou será que só me acostumei a receber de menos? A sociedade te treina para correr. Corra atrás de sucesso, de validação, de gente que não te quer. Mas o estoicismo te ensina o oposto. Pare. Pare de correr. Pare de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Epicteto dizia: não procure agradar os outros, procure não trair a si mesmo. Essa mudança não vem fácil. No começo, parar de correr parece assustador, como se tudo fosse desmoronar. Mas aos poucos você percebe que o que te esgotava era justamente aquilo que nunca te fortaleceu. Você começa a responder quando quer, e não mais no impulso. Aprende a deixar mensagens sem resposta, não por orgulho, mas por paz. O não sai da sua boca com leveza. Você para de se explicar tanto, e isso confunde. Quem se alimentava da sua urgência, agora não sabe mais onde te encontrar. E essa calma incomoda, porque ela revela um novo você, sereno, claro e firme. É nesse momento que quem te ignorava começa a se inquietar. A ausência agora tem peso, o silêncio tem voz, e aquele que se achava no controle se vê perdido no próprio jogo. Marco Aurélio escreveu: o que é seu encontrará um caminho até você, o que não é se perderá. E quem não te valorizava sente na pele o efeito colateral de ter te subestimado. Você começa a perceber quem realmente ficava e quem só estava ali porque você nunca parava. Antes, sua presença era garantida, quase como um costume. Agora, seu silêncio virou um espelho. E quem se via refletido apenas pelo conforto da sua atenção, começa a se incomodar com a própria ausência.
É como se o mundo estivesse desacostumado com sua calma. De repente, você para de correr atrás, não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que quem merece estar caminha junto. E quando você começa a escolher a si mesmo sem barulho, tudo à sua volta se reorganiza. Você já não reage no impulso, não busca mais sinais nas entrelinhas, nem fica interpretando cada vírgula de quem mal te responde com interesse. Você observa, respira fundo e se retira do palco onde antes implorava por atenção. E o mais curioso, basta isso. Essa pausa muda tudo, porque enquanto você implorava por migalhas, o outro te ignorava com fartura. Mas quando você muda o olhar, quem te via como garantido agora sente a distância como uma punição. Só que você não está punindo ninguém, está apenas cuidando de si com a dignidade que sempre mereceu. O mais cruel dessa mudança é que você começa a perceber que o tempo todo você não queria alguém que ficasse, mas sim alguém que merecesse ficar. A diferença é brutal. Antes, você preenchia silêncios com palavras, agora você respeita o vazio, porque entendeu que o silêncio também comunica. Ele diz, chega, e não tem argumento que responda isso. Quem se aproveitava da sua pressa não entende seu novo ritmo. Quem achava que te controlava com ausência, agora se perde no seu desinteresse. O seu novo você já não corre para agradar, já não se curva para ser aceito. No trabalho, você se impõe sem precisar levantar a voz. Entrega o que é seu com excelência, mas sem carregar o peso dos outros. O colega que se apoiava na sua boa vontade começa a sentir sua firmeza. O chefe que te ignorava estranha sua nova postura. E tudo isso acontece em silêncio, sem anúncios, sem confrontos. Nas relações pessoais, a transformação é ainda mais profunda. Você não manda mais aquela mensagem depois da briga. Não pergunta se está tudo bem. Não corre atrás de encontros que não se confirmam. Agora você observa o outro. Se vem, bem. Se não vem, também. Essa postura nova não é frieza, é clareza. É quando você entende que seu tempo é valioso demais para ser entregue a quem não o trata com cuidado. Sêneca dizia, quem vive para agradar os outros vive como escravo. E você começa a se libertar, porque seu olhar agora não espera, não suplica, ele escolhe. E isso assusta quem estava acostumado a ser prioridade sem esforço. A falta de reciprocidade agora tem consequência, sua ausência. E ela pesa. Pesa porque você era presente, generoso, constante. Agora você é sóbrio, e isso tem valor. Aí que você nota o poder da própria mudança. Você não grita, não cobra, não exige, apenas vive com dignidade. E quem antes te tratava como plano B, começa a perceber que perdeu a chance de ser seu plano A. O mais interessante é que você não faz isso para causar dor, faz para deixar de sentir a sua. Você passou tanto tempo tentando agradar que esqueceu a força que existe em simplesmente ser, estar, respirar, sem se explicar, sem correr atrás, sem se encolher para caber onde não há espaço para você por inteiro. E é aí que tudo muda. O silêncio que antes doía, agora acolhe. A pausa que antes parecia abandono, agora é alívio. Você se dá conta de que não precisa provar nada para ninguém. Sua existência já é suficiente. Quem não enxerga isso, que aprenda a lidar com a ausência, porque agora até o seu sumiço tem propósito. Quem te ignorava sente a falta, mas não sabe dizer o porquê. É o peso invisível da presença que foi retirada com serenidade. Você não some para causar impacto, você se retira para respirar. Não é vingança, é cura. Não é indiferença, é autocuidado. Você já não está mais tentando convencer ninguém do seu valor. E essa é a parte que machuca quem se alimentava da sua constante tentativa. Agora, o silêncio fala mais alto do que qualquer justificativa. Ele diz, chega de me diminuir para manter gente por perto. Marco Aurélio ensinava que não é o que os outros fazem que nos fere, mas o poder que damos às ações deles. E você começa a tirar esse poder das mãos erradas. Antes, bastava uma palavra mal colocada para te desestabilizar. Hoje, você escuta, respira e segue.
não porque não sente, mas porque aprendeu que reagir a tudo é abrir mão da paz. E a paz agora é sua prioridade. Você não corre mais para apagar incêndios que nem foram causados por você. Deixa que cada um lide com o que provoca. Quem achava que te tinha sob controle, agora se perde nos próprios jogos, porque você já não participa mais. Não comenta, não reage, não confronta, só observa. E isso enlouquece quem vivia da sua energia. Porque agora sua presença é seletiva, seu tempo tem filtro, sua atenção tem critério. E para muitos, isso é insuportável, porque é muito mais fácil lidar com alguém que está sempre disponível do que encarar o vazio deixado por alguém que decidiu se respeitar. Você começa a perceber que o outro não era o problema. O problema era a sua insistência em permanecer onde não havia reciprocidade. E finalmente você entende. Não é sobre ser lembrado com saudade, é sobre não se esquecer de si. Você não quer mais o lugar de quem implora, mas de quem escolhe. E para isso é preciso coragem. Coragem para não responder, para não voltar, para não reabrir portas que você mesmo fechou com tanto custo. E mesmo que doa, você segue. Sêneca dizia que a dignidade não precisa de aplausos, ela se sustenta no silêncio. E é exatamente isso que você carrega agora. Um silêncio cheio de força, cheio de verdade. Não aquele silêncio que espera, mas o que se posiciona. O que mostra que você viu o suficiente, que já entendeu tudo, que não há mais nada a dizer. E é nesse instante que o outro começa a sentir sua ausência como nunca sentiu sua presença. Você começa a ocupar os espaços com mais firmeza, não para impressionar ninguém, mas porque parou de pedir licença para ser quem é. E isso incomoda. A sua presença silenciosa carrega agora um tipo de força que quem só conhece o barulho não sabe lidar. O mundo se acostumou com suas versões mais leves, mais moldadas, mais convenientes. Você era aquele que puxava assunto quando a conversa esfriava, que ria da piada sem graça, que elogiava mesmo sem receber. Era o preenchimento do vazio alheio. Mas agora, você não preenche mais nada. Você observa. E quando você observa em silêncio, muita coisa aparece. As intenções, as ausências disfarçadas de esquecimento, os convites por interesse, as palavras que não sustentam atitudes, e você não reage, só percebe. E esse perceber sem reclamar, sem gritar, sem mandar, indireta, gera uma tensão no ar que ninguém sabe explicar. É que a calma do estoico não é passiva. É firme. Ela não se ajoelha. Ela se ergue mesmo calada. Numa conversa você ouve, mas não se explica. Numa provocação você entende, mas não revida. Numa relação você permanece, mas não implora. E isso transforma a imagem que o outro fazia de você. Aquela pessoa previsível vira um enigma. Aquela resposta rápida some. Aquela urgência vira critério. E quem estava acostumado com sua pressa começa a tropeçar no seu novo ritmo. Você ficou mais devagar, mas mais certeiro. Marco Aurélio dizia que manter a tranquilidade mesmo quando tudo ao redor está confuso é uma das virtudes mais raras. E você começa a exercitar essa virtude todos os dias. Na reunião de trabalho, você não tenta mais ser o centro, fala o que precisa e se cala. Nas amizades, você retribui com equilíbrio. No amor, você já não caminha atrás de quem parou. Agora você vai no seu tempo. E quem quiser que caminhe junto, senão que fique. Mas você segue. Alguns vão se afastar, outros vão tentar te provocar para ver se você volta à antiga versão. Vão te chamar de frio, de distante, de arrogante. Mas não é nada disso, você só deixou de ser fragmento. Agora você é inteiro. E ser inteiro incomoda quem só sabia lidar com você em pedaços. Sua nova postura vira um espelho. E o que o outro vê é o próprio vazio refletido. Antes você era o apoio emocional. Agora você é limite. E isso muda tudo. Sua paz, que antes era frágil, virou muralha. Seu silêncio, que antes era interpretado como fraqueza, agora é respeito. E a ausência de reação virou resposta. Você entendeu que não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser respeitado.
Você entendeu que há mais força em se calar do que em tentar provar o tempo todo que tem razão. Isso é o que o estoicismo faz. Ele te ensina a valorizar sua energia como quem protege o último fósforo em uma noite fria. E o mais surpreendente é que você não precisou fazer escândalo, nem postar indireta, nem bloquear ninguém. Você apenas se recolheu. E esse recolhimento mexe com a cabeça de quem só sabia te manipular por excesso. Excesso de presença, de disponibilidade, de entrega. Agora, não tem mais. Agora, a pessoa abre a conversa e não vê resposta. Manda mensagem e fica no vácuo. E não porque você quer machucar, mas porque parou de se machucar. Parou de se deixar ferir só para manter conexões que te sugavam aos poucos. O corte silencioso não vem com aviso. Não tem discurso, não tem briga, não tem porta batida. É só você indo embora de fininho, com um basta sussurrado no peito. E o mais bonito é que ninguém percebe na hora. Continua tudo igual por fora. A rotina do outro segue. As mensagens continuam com outras pessoas. As risadas, os encontros, tudo aparentemente normal. Mas com o tempo, o vazio começa a crescer. E é nesse intervalo que o arrependimento chega. Devagar, como quem sussurra tarde demais. O estoicismo te ensina a suportar esse intervalo, esse eco do que você deixou para trás. Porque no começo, parece que nada mudou, que ninguém sentiu, que a sua ausência foi leve. Mas essa é a ilusão. A ausência verdadeira, aquela que vem com convicção, só começa a ser sentida quando o mundo se acalma, quando a vida do outro desacelera, quando ele busca aquele apoio que sempre teve e não encontra mais, porque você já não está ali. E o mais duro, não pretende voltar. Epicteto dizia: o que te fere não é o que acontece, mas como você reage. E você já não reage mais da mesma forma. Antes bastava um sumiço do outro para você correr atrás. Agora você aceita. Deixa ir, deixa sumir, porque entende que o que se afasta sem explicação também não merece explicação para não voltar. A sua energia agora é protegida como joia rara. E se alguém quiser estar perto, que prove com presença, não com desculpas. Aos poucos você vai desinstalando aplicativos, saindo de grupos, deixando de seguir certas pessoas, bloqueando notificações que não fazem mais sentido. E cada uma dessas ações é uma escolha por você. Por paz, por equilíbrio. Não é sumir, é se escolher. E isso desconcerta quem achava que você sempre voltaria. Porque agora, quando a pessoa sente vontade de falar, você não está mais lá. Quando precisa de ajuda, você não é mais uma opção. E o desespero vem travestido de saudade. Mas você sabe, não é saudade de você. É falta da vantagem que sua presença oferecia. Era conforto, era utilidade, era acessibilidade emocional. Agora que tudo isso se foi, sobra o quê? O incômodo, a ausência e o eco. Mas você. Você segue em silêncio, não para ferir, mas para curar, porque pela primeira vez em muito tempo você decidiu parar de sangrar por cortes que nem foram feitos por você. A ausência que antes parecia castigo, agora é sua liberdade. Você entende que nem sempre o outro precisa fazer algo ruim para você ir embora. Às vezes, é só a falta de reciprocidade que já basta. A falta de entusiasmo, de presença, de cuidado. E você, que sempre tentou preencher essas lacunas com paciência, percebe que está se esgotando. Aí você para. Não como quem desiste, mas como quem se respeita. E esse respeito próprio começa a ecoar. Ecoa no tempo que você recupera, nas noites que você dorme mais leve, nos dias que você acorda sem o peso de esperar algo que nunca vinha. Antes, você se esforçava tanto para não incomodar que acabou esquecendo de si. Caminhava em ovos, explicava o óbvio, fazia questão de estar onde nem era bem-vindo. Mas agora, não mais. Você some das conversas, das redes, dos ciclos que só te esgotavam. E ninguém entende. Porque esperavam o drama, o choro, a explicação. Mas não veio nada. Só o silêncio. E ele grita. Porque ele carrega uma mensagem clara. Você cansou.
Marco Aurélio dizia que a melhor forma de se vingar é não se tornar como quem te feriu. E você segue esse princípio. Não há ódio, nem mágoa, nem vingança. Há apenas uma escolha serena de não voltar para onde você teve que implorar por espaço. Você entende que o amor verdadeiro não te arrasta para baixo, não te faz mendigar. Atenção! E se for para voltar, que seja para si, para o seu eixo, para o seu centro, para a sua paz. Porque agora você sabe. O seu valor não está no quanto você suporta, mas no quanto você se escolhe. Enquanto alguns acham que você está sumido, você está se encontrando. Não em viagens ou fotos bonitas, mas no silêncio de um domingo, qualquer, na leitura de um trecho que faz sentido, numa caminhada sem rumo, num café tomado sem pressa. E ninguém posta isso. Mas é nesse invisível que sua nova versão está sendo forjada. Sem plateia, sem filtro, sem aprovação. Só você e você mesmo. E isso é tão poderoso que começa a mudar até o seu olhar. Sêneca dizia que dignidade não grita. E você agora entende. Porque é no jeito como você responde que mora a sua força. No jeito como você recusa aquele convite que antes aceitaria só para agradar. No jeito como você não responde mais àquela mensagem que te fazia mal. No jeito como você se preserva sem peso na consciência. É um novo você. E quem te conhecia pela fragilidade, agora se assusta com a firmeza. Porque é estranho ver quem sempre cedia agora traçar limites. O mais bonito é perceber que você não precisa provar que tá bem. Você tá. E isso transparece. Nos seus gestos, na sua rotina, no seu tom de voz. Quem te subestimou começa a perceber que perdeu muito mais do que imaginava. Não perdeu só alguém presente. Perdeu o acesso à sua melhor versão. E essa versão não volta. Não por orgulho, mas por lucidez. Você não se afastou para provocar. Se afastou porque cansou de tentar se encaixar onde só havia espaço para metades. Durante tempo demais você se quebrou em pedaços tentando ser suficiente para quem nem sabia o que queria. Agora não. Agora você se recolhe inteiro. E quem te via como alguém fácil de manipular, agora lida com um silêncio que pesa mais do que qualquer discurso. Porque quando você se escolhe, não sobra mais espaço para migalha emocional. A sua ausência virou aula, uma lição silenciosa de como se retira quem já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Você para de responder na hora, para de justificar cada atitude, para de insistir. E o outro sente. Sente no atraso da resposta, no espaço entre os encontros, na falta daquela mensagem carinhosa fora de hora. Sente, mas não entende, porque quem se acostumou com a sua pressa estranha o seu tempo. Quem se alimentava da sua urgência não sabe lidar com sua calma. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E quando você muda sua visão, o que era drama vira aprendizagem. O que era dor vira alerta. O que era perda vira alívio. Porque você entende que muitas das feridas não foram causadas por maldade, mas por negligência. E negligência também dói, às vezes até mais do que um ataque direto, porque ela corrói de forma silenciosa. Agora você se ouve mais. Repara nas suas reações, nas suas vontades, nos seus desconfortos, e começa a recusar tudo o que te desequilibra. A mensagem sem cuidado, a companhia rasa, o convite que só serve para o outro se distrair. Você para de fazer parte de ciclos que giram sempre no mesmo lugar. E mesmo que a saudade apareça, você não volta, porque entendeu que sentir falta não é motivo suficiente para se perder de novo. No trabalho, você deixa de se voluntariar para tudo. Começa a proteger seu tempo, sua energia, sua sanidade. Nas amizades você percebe que sempre foi o elo que unia todo mundo, e agora, quando se afasta, tudo desmancha. Mas você não força mais, deixa ir, porque entendeu que presença verdadeira não depende de esforço descomunal, depende de interesse real, de cuidado mútuo, de vontade de permanecer. Você começa a caminhar com mais consciência. Cada passo tem propósito, cada palavra tem peso. E até o seu silêncio ganhou respeito. Quem te desvalorizava agora percebe que perdeu um tipo de presença que não se encontra em qualquer esquina.
Uma presença que ouvia, que cuidava, que estava ali mesmo quando ninguém mais estava. Só que agora ela está em outro lugar, com você. Guardada, protegida, valorizada, e isso transforma o jeito como o mundo te enxerga. Mas mais importante ainda, transforma o jeito como você se enxerga. Agora, até seus gestos simples carregam uma mensagem que ninguém ignora. Você entra em um lugar e não precisa dizer nada. Sua postura fala por você. Quem antes zombava da sua intensidade, agora estranha sua firmeza. Quem se alimentava da sua vulnerabilidade, agora sente um tipo de distância que não consegue mais atravessar. Você não se fecha, mas também não se abre para qualquer um. Não é frieza, é critério. E quem te conhecia sem critério não entende esse novo filtro. Só sente o impacto. No ambiente profissional, você não se apaga mais para fazer o outro brilhar. Agora você entrega o seu, mas não mais carrega o dos outros. Não se justifica por não ficar além do seu horário, não se culpa por recusar tarefas que não são suas. E é engraçado como isso incomoda, porque enquanto você cedia, ninguém percebia. Mas basta começar a dizer não e tudo parece virar afronta. A verdade é que o mundo não sabe lidar com quem se respeita. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não se tornar como eles. E você aplica isso na prática, todos os dias. Não responde com agressividade, não entra em picuinhas, não tenta provar que está certo. Você simplesmente recusa participar de jogos que antes te consumiam. E é isso que desestabiliza quem só sabia lidar com você através da culpa. Você já não se culpa mais. E isso é libertador. Na amizade, você já não corre mais atrás de quem sempre foi ausente. Se vierem, ótimo. Se não, você segue, porque agora aprendeu a diferença entre insistir e se humilhar. E aprendeu na pele. Você lembra das mensagens visualizadas e ignoradas, das promessas vazias, dos convites feitos só por formalidade. Lembra, mas não se prende. Você não guarda rancor, guarda memória. E com base nelas, decide quem merece fazer parte da nova fase. O estoicismo te ensinou a disciplina de não se perder. Mesmo quando tudo em você pede por um pouco de afeto, de resposta, de companhia, você respira e segura o impulso, porque sabe que voltar por carência é quase sempre um retrocesso. E que dar uma nova chance para quem não fez nada diferente é dar uma nova chance para si mesmo sofrer de novo. Você não quer mais isso, quer paz. E a paz exige escolhas firmes. E a maior de todas essas escolhas é essa. Você parou de correr atrás. Não porque desistiu do outro, mas porque começou a correr em direção a si mesmo, à sua sanidade, ao seu equilíbrio, à sua dignidade. Agora, quando alguém olha para você e diz, você mudou, você apenas sorri, porque mudou mesmo. E, que bom, você não foi feito para viver eternamente no mesmo ponto. Foi feito para evoluir. E essa evolução, silenciosa e firme, é o que te guia daqui para frente. Alguns não vão suportar essa sua nova versão. Vão tentar te puxar de volta com provocações disfarçadas de preocupação. Vão dizer que você está distante, que mudou, que está esquisito. Mas não se engane. O que incomoda não é a sua distância, é a perda do controle que tinham sobre você. Antes, bastava um comentário torto, um olhar enviesado, uma ausência calculada, e você desmontava por dentro. Hoje não. Hoje você escuta, mas não absorve, vê, mas não internaliza, sente, mas não se entrega. Isso é maturidade emocional. E não se ensina, se constrói. Você percebe o quanto cresceu quando começa a silenciar o que antes te desesperava. Aquela notificação que antes te acelerava o coração, agora não te move. Aquele oi sumido que antes era convite, agora parece armadilha. E o mais irônico é que quanto mais você se afasta, mais se aproxima de quem realmente é. Vai ficando claro que o outro nunca foi o centro, que o vazio não era a ausência de alguém, mas falta de você mesmo. E ao se reencontrar, você descobre que é mais forte do que pensava. Sêneca escreveu: a dignidade não grita, ela permanece. E é essa permanência que agora define suas escolhas. Você permanece firme,
mesmo quando tudo à sua volta parece pedir reação. E isso cria um campo de proteção invisível. As provocações continuam, as pressões aparecem, mas nada mais te arrasta como antes. Sua estabilidade virou armadura, não aquela que te torna frio, mas a que te impede de se despedaçar toda vez que o outro não sabe te valorizar. É como se a vida estivesse te dizendo: agora sim você entendeu, e você sorri por dentro, porque sabe que não foi fácil chegar aqui. Foram noites mal dormidas, mensagens que nunca chegaram, esperas que cansaram, promessas que se desfizeram. Mas hoje, você olha para trás com gratidão, porque se não tivesse vivido aquilo tudo, não teria despertado essa consciência que agora te protege. Você não é mais alguém que implora por presença. É alguém que oferece companhia, mas não suplica por ela. No trabalho, sua opinião pesa. Não porque você fala alto, mas porque você fala pouco e com sentido. Em casa, sua calma é percebida. Não porque você evita conflitos, mas porque não alimenta mais brigas sem propósito. Nas relações, seu silêncio virou bússola. Quem quiser te alcançar, que aprenda o caminho. Você não entrega mais mapa para quem só vem de passagem. E isso é um divisor de águas. A partir daqui, só permanece quem sabe caminhar com respeito. O estoicismo te ensinou que o verdadeiro controle está em não se abalar por aquilo que não depende de você. E agora, você vive isso. Não é que você não sente mais. É que você sente e escolhe não reagir do mesmo jeito, porque sabe que seu equilíbrio é sagrado. E se algo ou alguém mexe com ele, talvez não mereça estar tão perto. Isso não é ego, é amor próprio. E ele agora é inegociável. Você já não se explica tanto, porque entendeu que quem quer entender, entende no olhar, no gesto, no silêncio. E quem não quer vai distorcer até o seu grito mais claro. Então você escolhe se calar não como fuga, mas como escolha consciente. Ficar em silêncio não significa que você não tem o que dizer. Significa que você está poupando energia, preservando sua paz. E isso começa a moldar cada uma das suas relações. Fica quem sabe lidar com esse novo você. Sai quem só sabia brincar com a sua pressa. Naquele grupo onde antes você era motivo de piada velada, agora você só observa. Nas reuniões onde zombavam da sua intensidade, você não rebate mais. Você entrega o necessário e vai embora com dignidade. Isso desconcerta. Porque o mundo se acostumou a manipular quem se explica demais, quem tenta ser aceito, quem vive se moldando. E agora, quando você aparece sem necessidade de agradar, sua presença causa impacto. Um impacto silencioso, mas profundo. É como se você dissesse: "Tô aqui, mas só se for inteiro." Marco Aurélio escreveu: "Nada é mais admirável do que aquele que mantém sua paz interior mesmo em meio à confusão dos outros." E você começa a viver isso. Na prática, alguém te provoca, você respira. Alguém te exclui, você sorri. Alguém te testa, você não reage. Isso não é passividade, é estratégia. É sabedoria estoica, porque quem reage a tudo se perde, mas quem observa antes de agir governa o próprio mundo, e é esse autocontrole que começa a te destacar. Não é sobre se mostrar forte. É sobre ser forte de verdade, sem precisar provar. Você anda mais devagar, fala com mais intenção, faz escolhas com mais critério. E essa nova frequência começa a afastar os barulhos que antes te cercavam. Conversas rasas, encontros forçados, relações por conveniência. Tudo isso começa a sumir, e você não sente falta. Porque o que sobra é verdadeiro. A sua calma virou limite. E o mais curioso, isso intimida. Quem antes te empurrava para um canto agora hesita antes de se aproximar, porque não sabe mais se consegue te alcançar. E, na verdade, muitos não conseguem, porque você deixou de viver no chão. Parou de se arrastar para manter gente por perto. Agora você anda ereto, olhar firme, coração leve. E isso é raro, isso é forte, isso é novo. E no meio disso tudo você percebe: a sua maior transformação não foi o que você deixou de fazer pelos outros, mas o que começou a fazer por si. Você passou a se respeitar, a se escutar, a se acolher, a acordar e perguntar para si mesmo: o que eu estou precisando hoje? E a partir dessa pergunta simples, você refaz os passos.
Você não se tornou uma nova pessoa, você voltou a ser quem sempre foi, só que agora sem medo. Você entende, enfim, que voltar para si não exige festa, nem anúncio, nem legenda de superação. Voltar para si é o silêncio de uma manhã, tranquila. É o café tomado sem pressa. É o celular virado para baixo enquanto você lê algo que te alimenta de verdade. É olhar no espelho e reconhecer-se, não pelo que tentaram te fazer ser, mas pelo que você se permitiu resgatar. E quem convivia com sua versão perdida. Agora se pergunta como é possível você ter mudado tanto sem ter dito nada. Na verdade, você disse, mas quem só escuta o próprio ego nunca entende o silêncio alheio. E você cansou de tentar explicar o que é amor próprio para quem vive de vaidade. Cansou de justificar sua ausência para quem nunca respeitou sua presença. Você não quer mais jogar. Não quer mais medir palavras, calcular tempos, fingir estar bem. Quer leveza, quer verdade. E entendeu que isso começa pelo filtro. Nem tudo merece resposta. Nem todo mundo merece acesso. O estoicismo te ensinou que viver com virtude é fazer o que deve ser feito mesmo quando ninguém está olhando. E agora você se move com base nesse princípio. Não tem mais espetáculo. Não tem mais postagem forçada, nem sorrisos fabricados. Você não precisa mais parecer bem. Você está bem. Às vezes cansado, às vezes quieto, mas inteiro. E ser inteiro mesmo com imperfeições é um tipo de riqueza que o mundo barulhento não sabe apreciar. As pessoas esperam explosões, términos teatrais, discussões que viralizam. Mas o verdadeiro fim acontece no silêncio. Quando você decide não avisar mais que está indo embora. Quando apenas vai. E quem percebe já é tarde. Porque não tem volta para quem finalmente entendeu o preço de se perder. E essa decisão é íntima. Não tem like nem tapinha nas costas. Mas muda tudo. Porque pela primeira vez você está se colocando em primeiro lugar sem culpa. Sêneca dizia, não há solidão pior do que estar com alguém e se sentir sozinho. E essa frase ecoa. Você lembra das vezes em que estava cercado de gente e ainda assim sentia um buraco no peito? Daquelas conversas onde você se calava para não ser mal interpretado? Daquelas relações em que era preciso se diminuir para não assustar o outro? Tudo isso ficou para trás. E agora, o silêncio é sua companhia mais honesta. Não tem mais aquele medo de ficar só. Porque agora você entende que solidão não é ausência de gente, é ausência de si. E você voltou. Voltar para si é caminhar em paz, mesmo quando ninguém entende sua direção. É escolher o que te faz bem, mesmo que pareça estranho para os outros. É saber que nem todo mundo vai acompanhar e tá tudo bem, porque quem tiver que ficar vai caminhar no mesmo ritmo, sem pressa, sem cobrança, só presença real. Você começa a enxergar as relações como espelhos. Algumas te mostram o que você tem de mais bonito, outras revelam exatamente onde ainda dói, mas nenhuma define quem você é. Você entendeu que ser rejeitado, ignorado ou trocado diz mais sobre o outro do que sobre você. E essa percepção liberta, porque você não vive mais se ajustando para caber. Agora você se encaixa onde te acolhem inteiro, e onde não acolhem, você não força mais. Nem empurra a porta fechada, nem implora por brecha. Você simplesmente segue. A sua nova forma de existir parece estranha para quem estava acostumado com sua versão que aceitava tudo. Você não aceita mais o tanto faz. Não aceita mais o depois a gente vê. Agora você quer presença, quer clareza. E não é exigência, é critério. Porque depois de tantos nãos engolidos, você aprendeu que a sua paz começa quando você para de aceitar menos do que merece. Você olha no olho, escuta com atenção, mas também sabe quando não faz mais sentido continuar. Epicteto dizia, você se torna invencível quando nada fora do seu controle te afeta. E é isso que você vem construindo. Uma blindagem emocional que não te torna frio, mas forte. Que não endurece, mas filtra. E aos poucos, você vai percebendo que o amor que esperava dos outros começa a brotar dentro de você. Um amor sem cobrança, sem espelho, sem cenário.
Só você, presente consigo mesmo. E quem percebe isso em você, sente. Porque essa força não precisa ser explicada. Ela emana. Agora você dorme mais tranquilo. Não porque todos os problemas sumiram, mas porque você não leva mais o peso dos outros para a cama. Você respira fundo, entrega o que não pode controlar e foca no que depende de si. A mente ainda tenta te sabotar às vezes, sussurrando que talvez você tenha exagerado, que podia ter tentado mais uma vez. Mas o coração sabe. Ele sente que pela primeira vez você está fazendo o que é certo por você. No trabalho, nas amizades, nas relações, tudo muda. Você não exige mais nada, mas também não aceita qualquer coisa. Não responde mais no impulso. Não preenche mais lacunas por obrigação. Você fala quando quer, participa quando sente, ajuda quando pode. E quando não pode, não se culpa mais. Porque entendeu que o mundo não vai parar se você não der conta de tudo. E que ninguém vai te valorizar, mas só porque você se esgota. Quem valoriza, respeita. Quem respeita, cuida. Quem cuida, permanece. E se não permanecer, tudo bem. Porque agora você não precisa mais que todos fiquem. Basta que você fique. Fique com você nos dias em que ninguém entender seu silêncio. Fique quando o mundo parecer barulhento demais. Fique quando o passado bater na porta com promessas recicladas. Porque essa é a nova aliança que você fez. Não se abandonar mais. E quem quiser caminhar ao seu lado que venha com verdade, sem jogos, sem máscaras, só presença. Você não está mais à venda, nem por atenção, nem por afeto, nem por promessas. Sua energia não é mais um desconto de liquidação para quem chega vazio. Você entende agora que tudo que é oferecido sem critério vira desperdício. Que você já desperdiçou demais. Já ofereceu presença a quem só queria distração. Já ofereceu amor onde só havia interesse. Já ofereceu tempo a quem nunca soube valorizá-lo. Hoje não. Hoje você dá com intenção. Entrega com cuidado. Se doa com sabedoria. Aquela versão sua que aceitava pouco ficou para trás. E não porque você se tornou exigente demais, mas porque cansou de implorar pelo básico. Quem te ignora, agora sente a ausência. Quem te usava, agora procura por sua antiga entrega. E tudo o que encontra é o eco de um silêncio que carrega peso, mas também maturidade. Porque seu novo silêncio não é vazio, ele é cheio de tudo o que você aprendeu. É seu professor mais firme, é a sua melhor resposta. Sêneca dizia: é melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser invejado por viver com ostentação. E você aplica isso com elegância. Parou de querer parecer algo que não é. Parou de tentar provar valor com aparências. Você agora vive com verdade. Se tá bem, mostra. Se não tá, se acolhe. E quem não souber lidar com sua autenticidade, que se afaste. Você não se curva mais para manter relações, porque sabe que nenhuma conexão vale o preço de se perder por dentro. No passado, qualquer mensagem ignorada te deixava em dúvida sobre o seu valor. Hoje você entende que o outro faz fala mais sobre ele do que sobre você. Você não interpreta mais cada ação como termômetro da sua autoestima. Agora, você interpreta com clareza. Quem quer, demonstra. Quem não, demonstra, escolheu não permanecer. E você aceita. Sem drama, sem ironia, sem revanche. Só com um ok silencioso e libertador. O estoicismo te ensinou que nada que é externo pode definir o que está dentro. E essa consciência virou bússola. Agora, quando a rejeição aparece, você não desmorona. Quando o elogio vem, você não se deslumbra. Você recebe tudo com equilíbrio. E esse equilíbrio, que ninguém vê por fora, é sua maior conquista por dentro. É o que te impede de cair nas armadilhas emocionais que antes te prendiam por anos. Você anda com mais leveza. Mas não é porque tudo está perfeito. É porque você aprendeu a soltar o que pesava. Agora você fala menos e sente mais. Reage menos e compreende mais. Cobra menos e observa mais. E nesse ritmo mais lento, mais calmo, mais consciente, sua vida começou a se organizar. Não por milagre, mas porque você finalmente saiu do lugar onde só existia confusão
e se colocou onde existe respeito. E isso muda tudo. Sem barulho, sem plateia, só você e sua lucidez. É curioso como, quando você se afasta, o mundo começa a reparar no que antes era invisível. A sua presença, que era tratada como garantida, agora vira ausência sentida. Mas o mais curioso ainda é que, mesmo sentindo sua falta, muitos não sabem como se aproximar da sua nova versão. Porque agora você não é mais carente de atenção. Você é seletivo. E essa seleção não vem do orgulho, vem da consciência. Consciência de que estar presente demais em lugares errados só dilui a própria essência. As pessoas que antes zombavam do seu silêncio, agora tentam decifrá-lo, porque perceberam que ali, naquele silêncio calado, mora uma força que não grita, mas firma. Você não precisa mais bater na mesa para ser ouvido. A sua postura já diz tudo. E quem ainda espera o seu velho jeito, aquele que se doava demais, vai ter que lidar com o vazio que ficou, porque você decidiu parar de encher copos que nunca foram oferecidos. E o mais belo disso é que você fez isso sem raiva, sem discurso. Só se recolheu. Epicteto dizia: quando alguém te tratar mal, pense, com certeza essa pessoa age assim com ela mesma. E isso muda tudo. Porque você para de levar as atitudes dos outros para o lado pessoal. Você entende que quem ignora, quem mente, quem manipula, está lutando com o próprio caos. E você não tem mais espaço interno para carregar bagagem que não é sua. Então você observa com compaixão, mas se retira com firmeza. E esse equilíbrio é raro. É o que te mantém em pé, enquanto os outros se afundam em jogos que você já superou. No meio disso tudo, você encontra algo que nem sabia que estava procurando: leveza. Leveza de não ter que se explicar o tempo todo. Leveza de não tentar consertar os outros. Leveza de não carregar expectativas que não são suas. Essa leveza te dá um novo jeito de andar, de olhar, de respirar. Você passa pelos lugares com mais calma. Se conecta com o que realmente importa. Se desliga do que sempre foi ruído. E isso te torna magnético. Não porque quer chamar atenção, mas porque aprendeu a não precisar dela. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com as cores de seus pensamentos. E agora seus pensamentos não são mais voltados para quem foi embora, para quem não respondeu, para quem não te valorizou. Seus pensamentos estão voltados para sua rotina, seus projetos, sua saúde, sua paz. Você parou de viver em função do outro. E essa centralização não é egoísmo. É autocuidado. Você não está se isolando do mundo, está se reconectando com o seu mundo. E nesse processo, tudo que era excessivo começa a perder o brilho. As conversas forçadas, os sorrisos falsos, os convites por obrigação. Agora você prefere ficar em silêncio do que participar de mais um teatro. E nesse silêncio nasce a sua paz. Não uma paz utópica, sem conflitos, mas uma paz real, feita de escolhas conscientes, de limites respeitados e de uma presença que, pela primeira vez, não pede permissão para existir. Você começa a perceber que o que te incomodava não era o comportamento do outro, mas o quanto você se moldava tentando ser aceito. Cada vez que você se silenciava para manter a paz, você se traía. Cada vez que ignorava um incômodo para não parecer exagerado, você colocava a dor dos outros acima da sua. E foi esse acúmulo de pequenas desistências que te fez acordar. Agora você entendeu. Não é preciso gritar para impor respeito, mas é preciso estar inteiro para não aceitar menos do que merece. E esse inteiro não vem fácil. Ele é construído nos dias em que você chora calado e levanta mesmo assim. Nos momentos em que sente falta, mas não volta. Nas madrugadas em que a mente te leva para memórias, mas o coração te lembra de onde não pode mais pisar. Esse inteiro não se compra, se conquista. E é por isso que você se tornou alguém mais silencioso, mas também mais sólido. Alguém que sabe o que carrega e que não se entrega a qualquer um. Sêneca dizia que viver com dignidade é manter o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude. E você vive isso todos os dias. Recusa convites que antes aceitava por medo de perder espaço. Evita conversas que sabe que vão te sugar. Escolhe com mais clareza o que entra no seu campo emocional. E o mais curioso
é que as pessoas começam a te respeitar mais, porque agora você não se esforça para agradar, e é justamente isso que impõe respeito. Sua paz virou limite. No meio desse caminho, você também aprende a lidar com a culpa de não responder, a culpa de não estar mais disponível, a culpa de não se dobrar por quem sempre exigiu tanto. Mas aos poucos, você percebe que essa culpa não é sua. Ela foi plantada por quem se acostumou com a sua entrega. E quem se acostuma com doação sem limite sempre vai chamar de egoísmo o seu primeiro não. Só que você já não se importa, porque sabe que só quem nunca se valorizou vai te criticar por finalmente se priorizar. O estoicismo te ensinou a não reagir como reflexo, mas a agir com intenção. E agora você é assim. Não responde por impulso, não corre por ansiedade, não retorna por carência. Você sente, avalia, decide. E essa lucidez te protege de voltar a padrões que te faziam mal. Não é que você não sinta mais saudade, é que agora você sabe que saudade não é motivo suficiente para se machucar de novo. O que te guiava antes era o medo. O que te guia agora é a verdade, e essa verdade se reflete em tudo. Na forma como você olha, no tom que você usa, na calma com que você escuta. Não tem mais pressa. Não tem mais desespero. Agora tem critério, tem valor, tem consciência. E isso, mesmo sem dizer uma palavra, é sentido por todos, porque sua presença fala. E o que ela diz agora é simples e direto. Você voltou para si e não pretende sair mais. Você começa a atrair olhares diferentes, não porque se exibe, mas porque transmite algo raro: serenidade. Enquanto muitos vivem tentando provar algo, você só vive. Enquanto tantos forçam felicidade nas redes, você cultiva paz no cotidiano. E quem te conhecia pela ansiedade agora não entende a firmeza do seu passo. É que o caminho se transformou. Você trocou o desespero por direção. E quem não acompanhou esse processo só consegue ver o resultado: uma pessoa mais centrada, menos acessível, mais seletiva. Mas só você sabe o que teve que enfrentar para chegar aqui. As tentações voltam. Às vezes disfarçadas de saudade, às vezes embaladas em memórias bonitas. O nome aparece na tela, a música toca no rádio, alguém comenta algo que reabre a ferida. E nesses momentos a mente tenta negociar. Só uma mensagem, só um oi, só uma olhada no perfil. Mas você já sabe o que vem depois. Sabe que cada vez que cede, paga caro com a própria paz. Então você respira fundo, deixa passar e segue. Porque agora não se trata mais de resistir, se trata de preservar o que levou tanto tempo para reconstruir. Marco Aurélio escreveu: "O que não é útil para a colmeia não é útil para a abelha." E você entendeu isso com profundidade. Não se envolve mais em relações que não fazem sentido no coletivo da sua vida. Não aceita mais estar com alguém que enfraquece sua energia, que confunde sua mente, que desrespeita seus valores. Porque sabe que, para florescer, é preciso um ambiente fértil. E nem todo solo serve. Por mais bonita que pareça a paisagem, se a raiz não tem onde firmar, é questão de tempo até tudo desabar. Você também para de se explicar para quem só quer argumento para continuar te ferindo. Aquele velho hábito de se justificar, de tentar convencer, de mostrar que é bom, que tem valor, que merece. Agora você entende. Quem não vê seu valor não merece acesso ao seu esforço. Você fala o que precisa uma vez. Depois disso, o silêncio. Porque o que não é compreendido de forma genuína não precisa ser repetido, só removido. O estoicismo te ensinou a viver com leveza mesmo dentro do caos. A aceitar que há coisas que não se resolvem com urgência, mas com distância. Que há pessoas que não merecem resposta, mas sim ausência. Que há momentos em que o melhor argumento é o tempo. E que o tempo, quando bem usado, cura mais que qualquer conversa. Você já não corre para resolver tudo. Você caminha, firme, porque sabe que o que é verdadeiro permanece. E o que era ilusão se desfaz sozinho. E enquanto tudo isso acontece, você descobre algo ainda mais valioso: sua liberdade emocional. Não estar preso ao humor de ninguém, não depender da mensagem de ninguém, não se moldar à presença de ninguém.
Isso não é isolamento. Isso é maturidade. É um tipo de autonomia que não se compra, só se conquista. E você conquistou. Com dor, com paciência, com silêncio. Mas conquistou. Agora, você vive com um tipo de paz que não chama atenção, mas transforma tudo ao redor. Já não depende de validação. Não fica tentando ser compreendido por quem só quer vencer uma discussão. Você não precisa vencer nada. Só precisa não se perder. E isso muda completamente o seu foco. Você começa a reparar nas pequenas coisas que antes passavam batido. O silêncio gostoso de uma tarde sem pressa, o sabor do café que você toma sem correria, o som do vento batendo na janela enquanto lê algo que te acrescenta. Você volta a existir no presente. As pessoas continuam te chamando de frio, de distante, de mudado, mas a verdade é que agora você se sente mais vivo do que nunca, porque finalmente está inteiro. Antes, você se dividia, em pedaços para agradar, para manter, para segurar o que já não fazia sentido. Agora você não segura mais ninguém, não força nenhuma porta. E isso assusta. Assusta porque ninguém espera que você tenha aprendido a ficar sozinho sem desmoronar. Mas você não só aprendeu, você passou a gostar. Epicteto dizia, se você quer ser imperturbável, comece deixando de se importar com o que não pode controlar. E isso virou sua filosofia de vida. Você parou de brigar com o que não depende de você. Parou de esperar que o outro mude, que se arrependa, que reconheça. Não porque não importava, mas porque você entendeu que continuar esperando isso era como sentar em cima de uma ferida aberta, pedindo para ela cicatrizar. Agora você levanta, trata e anda. E se doer de novo, você já sabe onde não pisar. No trabalho, nas relações, nas conversas, tudo mudou. Você não reage mais por impulso. Agora você responde com sabedoria. Às vezes nem responde. Porque aprendeu que não dizer nada é também uma forma de se posicionar. E quem estava acostumado com seu desespero, agora não sabe lidar com sua ausência. Só que o vazio que você deixou não é para causar dor, é para abrir espaço. Espaço para você, para sua mente, para sua tranquilidade, para sua cura. A cura não foi um dia só. Foram várias pequenas decisões. Aquela vez que você ignorou a notificação. Aquela vez que não respondeu o oi sumido. Aquela vez que saiu da conversa antes de perder o controle. Foram nesses momentos silenciosos que você reconstruiu tudo, e enquanto ninguém via, você voltava a existir. Primeiro, aos poucos, depois com firmeza. E agora você não precisa mais se provar, basta estar. E isso é tão raro que quem te encontra sente. Tem algo diferente em você. E o mais bonito é perceber que você não odeia ninguém. Não deseja mal. Você só não se diminui mais. Isso basta. Você não quer revanche, não quer jogo, não quer guerra, quer paz. E entendeu que para ter paz é preciso selecionar quem entra, o que fica, o que toca, não por arrogância, mas por sabedoria. Afinal, quem aprendeu a viver em silêncio sabe exatamente o valor do próprio espaço. A partir desse ponto, você começa a viver de dentro para fora. Não se guia mais pelo barulho do mundo, mas pelo que sente com clareza. O celular toca, mas você não corre. A notificação aparece, mas você não cede. A vontade até vem, mas você respira. E nessa respiração há um mundo inteiro. Um mundo que te lembra de quem você é, do que você merece e de onde já não cabe mais voltar. Você trocou a pressa pela presença. E isso muda tudo, porque agora cada gesto seu carrega intenção. As pessoas sentem. Sentem que você não está mais tentando provar nada. E isso desarma. Porque num mundo onde todo mundo se explica, quem apenas vive parece estranho. E você não liga mais. Deixou de se preocupar com o que vão pensar. Entendeu? Que a opinião dos outros tem mais a ver com as projeções deles do que com a sua verdade. E quando alguém tenta te cutucar, você não morde mais a isca. Porque já entendeu que o peixe que vive mordendo tudo é o que mais se machuca. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. E você tomou isso como direção. Agora você não diz, você
Mostra. Não tenta convencer, você vive. E é nesse silêncio que sua essência aparece. Antes bastava um conflito para você se sentir culpado. Hoje você observa, filtra e decide se vale a pena entrar ou não. Quase sempre não vale. Porque o seu equilíbrio vale mais do que qualquer argumento. E o mais surpreendente é que você começa a atrair o que antes parecia impossível. Relações leves, conversas sinceras, convites que não soam como cobrança, mas como escolha mútua. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o que tolera. Agora qualquer sinal de desrespeito já é resposta. Qualquer falta de presença já é despedida. Qualquer incoerência já é motivo para você não insistir. Você aprendeu a sair antes de se perder, e isso te salvou de repetir ciclos antigos. O estoicismo te ensinou que a liberdade não vem da ausência de problemas, mas da escolha consciente de não ser escravizado por eles. E agora, quando algo te incomoda, você olha de frente, sem fugir, mas também sem se entregar ao caos. Você enfrenta, resolve e solta. Não carrega nada que já não faça sentido. E nesse soltar, você se liberta de coisas, lugares, pessoas e versões suas que já não se encaixam mais no caminho que escolheu. E talvez a maior prova de que você mudou seja essa. Você já não precisa mais que reconheçam a sua mudança. Já não espera que alguém diga você está diferente, porque você sente, e isso basta. Você vive com mais verdade, mais simplicidade, mais conexão. E quem não sabe valorizar isso, tudo bem. Você não força mais nada, porque agora você entendeu. O que é verdadeiro não precisa ser forçado, só precisa ser vivido, em silêncio, com firmeza e com muita presença. Você já não vive mais no modo urgência. Aquela ansiedade por resposta imediata, por reconhecimento rápido, por aprovação constante, ficou para trás. Agora você entende que as melhores coisas acontecem quando a pressa vai embora. Quando a mente se aquieta, o coração desacelera e você finalmente consegue escutar o que precisa. E o que precisa nem sempre é mais um relacionamento, mais uma mensagem, mais uma curtida. Às vezes, o que precisa é apenas silêncio, um tempo para digerir, uma pausa para entender. E nessa pausa você percebe que muito do que doía era a sua expectativa sobre o outro. Esperava a maturidade de quem mal sabia cuidar de si. Esperava a presença de quem só sabia sumir. Esperava a clareza de quem se alimentava da confusão. Agora você não espera mais. Você observa, e essa observação te dá clareza. Você já não sofre pelo que esperava do outro, porque agora entrega para si o que antes queria de fora. E esse é um passo enorme na direção da liberdade. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a sua reação mudou. Aquilo que antes te fazia perder o sono, hoje só te faz mudar de caminho. Aquilo que antes te fazia chorar, hoje só te faz suspirar e seguir. Não porque virou pedra, mas porque virou raiz. A dor não te endureceu, ela te aprofundou. E quem não sabe nadar em águas profundas vai tentar te puxar de volta para a superfície. Mas você não sobe mais. Você mergulha. Hoje, quando alguém te procura, você já não atende no impulso. Quando alguém diz que sentiu sua falta, você observa se sentiu sua presença quando estava ali. Quando alguém diz que mudou, você observa os gestos, não as palavras, porque aprendeu que arrependimento sem atitude é só manipulação disfarçada, de saudade. E você não negocia mais com esse tipo de armadilha. Você ouve, mas não se entrega, respeita, mas não se anula. O estoicismo te mostrou que há força em resistir ao impulso de voltar, que a verdadeira disciplina não é só acordar cedo, mas também se afastar do que te destrói, mesmo que ainda doa. Que o verdadeiro amor próprio não é feito de selfies com frases prontas, mas de decisões difíceis tomadas no silêncio. E você tomou todas elas. Quando deixou de responder, quando recusou o reencontro, quando silenciou o que gritaria por atenção, tudo isso foi amor, por você. E talvez, no fundo, a dor do outro agora seja perceber que te perdeu no momento em que você se encontrou, que enquanto ele jogava com o seu sentimento, você usava a dor para crescer,
que enquanto ele zombava do seu silêncio, você construía sua liberdade. E essa liberdade, ela não tem preço nem caminho de volta, porque agora você se pertence. E quem se pertence não se abandona por qualquer retorno bonito demais para ser sincero. Você chegou num ponto em que não precisa mais ser compreendido para seguir em paz. Porque a paz que você construiu não depende mais de explicação, nem de permissão, nem de perdão alheio. Você não se sente mais culpado por se afastar, porque entendeu que, em muitos casos, sumir não foi fraqueza, foi sobrevivência. Era aquilo ou continuar se afogando em expectativas frustradas, em promessas vazias, em gestos que não tinham mais profundidade. Você não quis partir, só entendeu que ficar custava caro demais. A liberdade que você sente hoje veio no silêncio das noites mal dormidas, no peso dos dias em que ninguém te entendia, na solidão de perceber que algumas conexões só existiam porque você insistia. Mas agora você não insiste mais, você observa. E isso muda tudo. Porque o que antes era grito por atenção virou um passo calmo para longe. E quem só sabia te manipular pela urgência não consegue mais te alcançar. Na sua tranquilidade, Marco Aurélio dizia: volte para si mesmo, lá que está o refúgio. E foi exatamente isso que você fez, voltou. Voltar para si não é fácil. É doloroso, é solitário, é estranho, mas é libertador. Você começa a valorizar coisas que ninguém nota, o peso das palavras que escolhe não dizer, o alívio de fechar ciclos em silêncio, a leveza de estar em lugares onde não precisa se vigiar o tempo todo. Isso não tem preço. É como recuperar o fôlego depois de anos nadando contra a maré. Hoje, você caminha mais leve. Não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque sua bagagem ficou mais leve. Você deixou para trás o que não era seu. A culpa, o medo, o apego, a necessidade de ser aceito por quem nunca se ofereceu por inteiro. E nesse processo de se despir de tudo que não era verdade, você finalmente se encontrou, não como uma nova versão, mas como sua essência real, aquela que você tinha deixado esquecida enquanto tentava agradar todo mundo. O estoicismo te mostrou que força não é reagir com grito, é responder com clareza. Que sabedoria não é decorar frases bonitas, é aplicar princípios nas pequenas decisões do dia a dia. E você aplicou. Quando se calou ao invés de explodir. Quando se afastou ao invés de implorar. Quando escolheu sua presença ao invés de insistir na ausência do outro. Tudo isso foi um ato de autocuidado, um ato de respeito próprio, um ato de liberdade. Agora quem te olha nos olhos vê algo diferente. Vê firmeza, mas também leveza. Vê paz, mas também critério. Vê alguém que aprendeu a se bastar. Alguém que não corre mais atrás do que se afasta com facilidade. Porque você entendeu. O que é verdadeiro permanece, o que é raso evapora e o que te destrói. Você mesmo aprende a deixar ir. E deixa. Sem drama, sem plateia, sem volta. Se esse conteúdo falou com você, não deixe esse sentimento passar. Tem uma jornada ainda mais profunda te esperando na playlist Sabedoria Estoica, aqui do Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar reflexões que fortalecem, acalmam e ensinam a viver com clareza. Assista com atenção, reflita com calma e siga firme no seu caminho.